Espírito Santo, e a grande virtude da perseverança. Fechando a sexta reflexão. A partir de amanhã, também você que está tem televisão, você que está pelo rádio, a partir de amanhã, logo cedo, começam as palestras recortadas. O que é recortadas? Só as palestras começam a aparecer durante a semana. Vão aparecendo as palestras primeiras sobre tribulação, a segunda sobre jovens, a terceira e primeira parte família, lideranças, depois família, parte 1, parte 2 e a sexta perseverança. Meus irmãos, às vezes nós agimos por euforia, mas euforia é passageira, é fogo de palha. E euforia, ela não é consistente. O fogo de palha não cozinha feijão. É preciso algo mais denso. É preciso ir além da euforia, de um primeiro momento onde você, talvez por um retiro, talvez por uma palestra, você tenha até consciência dos seus pecados, arrependimento dos seus pecados, e tudo é novo. Então por isso você sai com uma euforia tremenda. Parece que todos os problemas acabaram, mas afinal de contas, não acabaram não. Os resquícios, as consequências, elas continuam. Usando o termo de casamento, a lua de mel passa, que é uma pena. A lua de mel nunca devia passar. Mas na vida espiritual também. Às vezes passa esse primeiro momento, e aquilo que nós pensamos que tínhamos superado, volta. Não é de um dia para o outro, usando a linguagem paulina, que nós conseguimos superar o homem velho e nascer o homem novo. O homem velho é algo contínuo a ser não motivado, não nutrido. Olha a palavra, não motivado, não nutrido. O homem novo é algo a ser alimentado, a ser estimulado. Portanto, há pessoas que depois de um breve momento, eles começam a pensar: valeu a pena? Desculpa. Vou retroceder. Este vou retroceder é algo perigoso. É algo que só vai nos fazer mal. E a maioria de nós vivemos assim. Porque não vemos imediatamente os frutos. Porque não vemos o germinar das sementes. Não vemos só o nosso homem novo e vemos o homem velho caminhando conosco. Pensamos em retroceder. Mas esse não é o caminho do cristão. O caminho do cristão é avançar. Um passo a cada dia. Um passo a cada 2 dias. Mas é sempre um passo em direção ao fim último. O grande erro é que nós achamos que tudo é muito instantâneo. Miojo é instantâneo. A vida, as respostas digitais, as respostas são muito rápidas, online. Mas a vida não é assim. As coisas não são instantâneas em nossa vida. E também nós não somos super seres humanos. Todos nós somos um processo lento, contínuo de crescimento. Um grande erro teológico é quando nós pensamos: pelo fato de eu ter me convertido a Deus, eu estarei isento de quedas. Um fato de eu ter me convertido a Deus, uma religião errada, Deus não me deixará cair. Ora, nós iremos cair pela nossa natureza. Nós iremos fraquejar pelos nossos vícios anteriores. E Deus não impedirá nossas decisões. Mas a grande graça é saber que se eu cair, eu posso me levantar em Deus. Uma falsa religião
é achar que, pelo processo de estar em Deus, nós somos imunes, nós somos corpo fechado, nós somos alguém intocável. Você quer um exemplo? Olhe para Jesus. Ele foi um homem tocável. Deus é tocável no amor. Ele foi tocável pela violência. Ele foi tocado pela agressividade. Ele foi tocado e morto. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5. Por favor, encontre. A graça de Deus, nesse processo de conversão, nos dá a certeza que mesmo com nossas quedas, Ele nos ajuda a progredir. Escute esse texto. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. O que a Beth acabou de ler, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 a 5. Sintam felizes por passarem por todo tipo de aflição. Sobre essas aflições e tribulações, já falei na primeira palestra. É só voltar atrás. Eu quero progredir a partir disso. Saibam que quando a fé vence as provações, e pela fé nós podemos vencer. Lembre que tem várias formas de passar por uma tribulação. Quando passamos pela fé, esse esforço, esse empenho, essa forma de compreensão, essa batalha nos leva à perseverança. Essa virtude é importantíssima para quem quer chegar um dia. E é no Espírito Santo. A perseverança nos faz maduros. O contrário de maturidade, o contrário de frivolidade, o contrário de irresponsabilidade, maduros e corretos, nos fala Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5. Na verdade, se nós observarmos, nós não somos chamados sempre a sermos Davi para derrubarmos Golias. A vida não é sempre assim. Não é sempre um Golias que se põe na nossa frente. Na verdade, nós somos chamados a pequenas batalhas. E essas pequenas batalhas, esses Golias que nós carregamos dentro de nós e não fora de nós, são as batalhas mais difíceis. Por isso nós precisamos ser obstinados, persistentes, perseverantes. Por quê? Porque o Golias fora é até mais fácil do que o Golias dentro. O Golias que nós criamos, os monstros que nós criamos, os gigantes que nós fizemos crescer. É preciso prosseguir, caminhar para frente. É verdade que às vezes estamos arrasados, mas o importante é um passo a mais. Se não consegue de pé dar um passo, arraste-se um pouco, mas nunca na direção contrária, para frente, para Deus. É importante lembrar que Jesus fez uma promessa e não nos enganou. Jesus não mentiu. Nós não somos enganados pelo Mestre, porque Ele disse: nesse mundo tereis grandes tribulações, mas aqueles que perseverarem vencerão. Vou repetir, Jesus não nos enganou. É que nós temos uma compreensão errada
da religião. Nós temos uma compreensão errada da Bíblia. Nós olhamos na Bíblia e não vemos nela a direção que ela nos mostra. No mundo tereis grandes provações, mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Aquele que persistir, aquele que continuar, aquele que se esforçar. A vida cristã não é a ausência de um mergulhar no mundo. Não é se isolar na sacristia ou se isolar numa bolha. Ao contrário, é muito perigoso. O Papa Francisco até chamava a atenção, cuidado, que nós acabamos sendo como uma bolha de sabão. Por fora tem até brilho, até quase um arco-íris de cores, mas dentro é vazio. Papa Francisco. Nós não queremos ser uma bolha de sabão. Nós não queremos nos trancar e nos fechar como se o mundo fosse a causa da minha derrocada. Não. Não sei se entendemos o que nosso Senhor disse. Ide transformai o mundo. Ide ser de sal da terra. Ide ser de luz no mundo. Porque nós temos que cuidar de uma religião intimista. Uma religião do eu. A religião se abre numa transformação do mundo. É perigoso? É. Aparentemente seria mais fácil ser um eremita, se trancar no lugar e se fechar em si mesmo. Mas lembre-se, as grandes tentações não estão fora. Os grandes desafios não estão nos outros. É de dentro do coração que sai a perversidade. Lembre daquele texto de Nosso Senhor. De onde que sai a impureza? O roubo, a malícia, o adultério. De onde que sai? De dentro. Então o Golias está lá. A impureza está aqui. E por mais que a gente tende a pensar, se eu me isolar numa gruta, ser um eremita como Santo Antão, ou outro que foi um eremita, São Brás, eu estaria livre das tentações. Ora, me parece que Nosso Senhor passou 40 dias e 40 noites no deserto sozinho, e foi exatamente naquela situação que ele foi tentado. Ao invés de pensarmos em fugir, nós temos que ter as armas para vencer. E Deus nos dá essas armas. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência produz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Olha lá, a âncora. A paciência produz esperança. A esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Alguém que é cristão de verdade se levanta cada vez que cai. E por que se levanta? Porque tem fé. Por que se levanta? Porque sente o amor de Deus. Por que se levanta? Porque confia. Por que se levanta? Porque tem esperança. Por que se levanta? Porque quer persistir. Cair é humano. Levantar é cristão. Continuar. É preciso colocarmos a nossa motivação em Deus. É Ele que nos sustentará. E se nós podemos pensar em recomeçar, como o filho pródigo da minha palestra de ontem, não deixe de quem perdeu assistir, ter aquele coração jovem, mais do que a juventude da idade, o coração jovem e o amor ao Pai.
A diferença entre os dois filhos, sem dúvida, é o amor. A vida cristã é um recomeço diário. Então, se hoje, você que está acompanhando esse retiro, você que está acompanhando essa palestra, você se deu conta, meu Deus, como eu estou distante, volte. Se você sente que está caído, levante. Se você sente que a sua família está nas sombras, clareie. É impressionante. Cristo na cruz liquidou toda a nossa dívida. Toda a dívida que nós tínhamos. Ele mesmo perdoou. Então, eu vou repetir esse conceito. É um conceito teológico importantíssimo. Cristo na cruz, Ele pagou. A gente escutou muitas vezes essa palavra já no Novo Testamento. Ele pagou pelos nossos pecados. Então toda a nossa dívida foi paga. Por isso, o olhar de Deus é apenas para nos salvar. Não pelos meus méritos, mas pelo que Cristo fez por mim. É consequência de uma alta dívida paga. Eu sou dele. E o preço que foi pago leva Deus a me buscar sempre. Lucas capítulo 21, versículo 19. Fiquem firmes, assim vocês serão salvos. Fiquem firmes. Meus irmãos, quantas vezes, eu tenho 26 anos de padre, não teve só um momento de firmeza. No casamento você não teve só um momento de firmeza. Na tua vida espiritual não teve só um momento de firmeza. Não tenha receio das dúvidas, das incertezas. Dúvida é positivo. Mas nestes momentos, fique firme. E quem pode nos manter firme? O Espírito Santo. Quem pode nos impulsionar para frente? O Espírito Santo. A perseverança é a qualidade daqueles que persistem. É de quem tem consistência nas ações. Repito, consistência nas ações. É quem persiste. Quando alguém está convencido de alguma coisa, ela persiste. Alguém, para aprender a tocar bem o violão, precisa persistir em horas de treino. Alguém, para jogar bola, por mais que tenha o dom, tem que dedicar horas para jogar bola. Alguém, para saber pintar, mesmo quem tem o dom natural, precisa de horas de empenho. Tudo pressupõe persistência. Se a pessoa na primeira dificuldade desiste, nas coisas mais simples, ela não poderá desenvolver o dom que ela já tem. O grande dom que nós temos é a eternidade. O grande dom de Deus para nós é a eternidade. Se não persistirmos, não a teremos. Nós, se pensarmos um pouquinho, o que são as pessoas de sucesso? Se você olhar para o mundo, quem são as pessoas de sucesso? Os espertos? Não. Os persistentes. A pessoa que persistiu num sonho. Você pode pegar as multinacionais, você pode pegar as grandes marcas. São pessoas que tiveram uma ideia, tiveram um relampejo e que persistiram. E todo mundo tirou sarro. Todo mundo achou isso aí não vai dar certo nem aqui nem na China. A China deu certo. Persistência. Se quisermos falar de forma empresarial, o homem de sucesso é aquele que persistiu. Ora, jogue para a vida espiritual. Porque na vida espiritual nós não persistimos? Porque nós não vemos importância. É impressionante, por isso que não entendemos que o que está em jogo é a nossa salvação.
O que está em jogo é a nossa alma. O que está em jogo é o nosso futuro. Por isso, o céu é para os persistentes. A eternidade com Deus é para os persistentes. Mateus capítulo 24, 13. Quem ficar firme até o fim será salvo. Marcos já nos alerta, 13, 13. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Gente, nós estamos nos iludindo porque Jesus nos enganou alguma vez? Não. Você vai retroceder? Você vai voltar para trás? Nadou, 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 se esfolou, passou fome, desidratou para morrer na praia. O duro é que nós não vamos e não levamos nossa família. É possível um padre nadar e morrer na praia? Sim. Eu não vou falar de bispo senão, mas eu vou dizer assim, todos correm o risco de nadar e morrer na praia. Mas você hoje devia dizer, eu não quero isso para mim não, Senhor. Eu não quero passar por essa vida entre trancos e barrancos, alegrias e felicidades. E na hora que for para o melhor, o melhor. Por isso que a Bíblia, a gente não entende quando Jesus fala o reino dos céus é como um banquete. Porque para o judeu não tem lugar melhor do que o banquete. Lembra que o judeu fica, principalmente no tempo da penitência, ele espera o dia inteiro, com sede e com fome. O banquete é aquele momento. O dia também. Mas para nós, a hora do banquete é aquele momento. Por isso que na Bíblia fala muito. O Salmo 22 a gente esquece, o Senhor preparará uma taça transbordante de vinho. Eu quero. Ainda mais, imagina com o rótulo feito por Deus. Deve ser bom pra caramba, hein? Eita, na vinícola de Deus. Eu quero esse vinho, bicho. Deus preparar uma taça transbordante de vinho. Uma mesa farta de guloseimas do céu. E a gente vai. A hora que a gente vê a mesa, morre na praia. Ô tristeza. Por isso a persistência, a perseverança. Marcos, nesse mundo vão te odiar por serem meus seguidores, mas se ficar firme até o fim será salvo. É preciso nesse tempo, para que a perseverança, você escutou os textos bíblicos, desenvolver a paciência. Lembra que eu contei outra palestra, agora eu já posso brincar. Para ser atendido pelo médico, nós somos pacientes. Mas por que somos pacientes? Porque a hora que chegar a nossa vez, nós pressupomos que o médico vai tirar a nossa dor. Sermos pacientes em Deus, para não desistir. Quem é perseverante enfrenta a dificuldade. Eu falava do casamento agora. A perseverança dentro do casamento, gente. Quem ama, persevera. Se você não ama, se você não quer perseverar, o que você está fazendo junto? Se você não for para perseverar, sinceramente, largue mão. Deixa a pessoa seguir seu caminho, seja sozinha se fizer um voto de castidade, ou numa segunda união, talvez seja mais feliz. Credo, padre? Sim, senhor. Não fica gastando a vida dos outros, não. Não fica brincando com a felicidade dos outros. Toma a sopa ou entrega o prato. Simples assim. Vai ficar com o prato vazio? Perseverança é um tempo de espera, sem desanimar. Perseverança é a parte muito importante da vida. E só conseguiremos se mantivermos os olhos fixos em Jesus. Só iremos perseverar se tivermos os olhos fixos onde queremos chegar. Gente, por um salário mais alto, a gente aguenta muita lambada para subir.
Para chegar no topo de uma montanha, o alpinista sofre horrores. Para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, a pessoa passa dificuldades. Para tudo, nós temos um preço a pagar. Tudo a gente paga um preço. Mas por quê? Em vista de... O grande problema, eu não sei se nós católicos, sabe, sinceramente, eu falo do 10º Retiro Nacional, eu falo, a gente, vamos dizer, a gente está gastando a vida evangelizando. Quantas pessoas estão nos acompanhando? Quantas pessoas, sinceramente, se dispuseram a fazer algo fácil, sentar no sofá e acompanhar? Diga para mim quantas pessoas no domingo se programa de ir na missa. Você vai falar, padre, mas aí se eu vim com moral. Não é moralismo, é questão. Você está com o olhar no final? Você está convencido que vale a pena o esforço para? Aquilo vale a pena. O que me espera vale a pena. O que me aguarda vale a pena. Eu tenho a impressão que a maioria dos católicos cristãos não tem essa noção. Então, na primeira dificuldade, desiste. Você sabe, voltando ao matrimônio, aquela pessoa vale a pena eu chorar, perdoar, porque ela é tão importante para mim que vale a pena. Por eu não ter essa certeza, é melhor trocar, ir para um modelo diferente. Trocar de marido, trocar de mulher, trocar de sacerdócio. Há dificuldades. Duas coisas podemos fazer diante da dificuldade: desistir ou persistir. Se for persistir, é a perseverança. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Eu repito, perseverança. O que é a perseverança? É a combinação de firmeza, paciência e esperança. Firmeza no quê? No propósito. Desculpe, eu estou sendo bastante conceitual, mas é importante. Depois você vai refletindo isso. Eu quero ser uma pessoa perseverante, eu preciso de 3 coisas fundamentais: firmeza, paciência e esperança. Firmeza no quê? No propósito. Paciência no quê? No tempo de espera. Esperança que onde eu vou chegar vale a pena. Sem isso não há perseverança. A fé e a esperança andam de mãos dadas. Quando falamos de perseverança, naturalmente falamos de fé, naturalmente falamos de esperança. A fé verdadeira salva. A fé nos dá perseverança para continuar a crer, sem desistir. Nossa fé é desafiada e é nutrida pela perseverança. Percebeu? Fé e esperança, falta uma, outra supre. Perseverança, ela melhora o nosso caráter, fortalece a nossa fé. Se você lembrar o texto que nós lemos de Tiago, tem ainda na agulha aí? 1, 2, 5. 1, 2, 4. Pode ler. Já fecharam a Bíblia. Já estava na outra. Já estava na outra. Tiago 1, 2, 4. Só para lembrar. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada.
Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. A perseverança faz com que cresçamos com as dificuldades. A perseverança faz com que cresçamos com dificuldade. Já disse isso, ninguém pede provação, ninguém pede sofrimento. Eu também já disse, e pressuponho que você lembra, Deus nos dá provação, o diabo nos dá tentação. Deus nos dá provação, o diabo nos dá tentação. Mas, se olharmos um fato de Jó, eu gosto muito de Jó, não vai dar tempo de ler todo. Jó capítulo 1, versículo 11 a 12. Na verdade ele é maior. Existem duas formas de entender. O diabo está andando pelo mundo e vai diante de Jó, diante de Deus. E o diabo, movido pela inveja, Deus diz: você andou pelo mundo? Você viu Jó? Vi. Você viu como ele é fiel? O diabo disse: sim. Ele te é fiel, Deus, porque ele tem tudo. Tire as coisas que ele tem e verás que ele logo irá blasfemar. Por favor, acharam? Sim. Por favor, leia primeiro o texto, Jó 1, 11 e 12. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Você poderia, obrigado, já pode passar para Jó 42, 2:6, 42, 2:6. Nesse fato que foi acabado de ler, o fato é o mesmo, as intenções são diversas. O diabo, quando fez isso, o que ele queria? O sofrimento para tentar a Jó. Concorda? Concorda, ministério? Sim. Você entendeu o que o diabo fez? O que ele falou? Que se tirasse tudo, ele ia ser infiel, ele ia sofrer. Tá, então qual era a intenção do diabo? Fazer sofrer para tentar. E qual foi a intenção de Deus em permitir? Foi tentar Jó? Não, foi Provar. Foi provar o amor. Muito bem. Oh! Toca o sino, sacristão. Gente, o que eu contei agora parece uma bobeirinha, mas é uma chave de leitura importantíssima para nós. O diabo usa dos fatos para nos tentar. Deus permite certas dificuldades para provar que o amamos. Por isso, a resposta disso vai estar no último texto. Quando depois de Jó passou o que passou. Ó, equipe, nós vamos lá para frente, vamos ler Jó de novo. Veja o final, o desfecho da história, o último discurso de Jó. Por isso estou envergonhado. Estou envergonhado. Quem está falando? Jó. De tudo o que disse. De tudo que ele tinha dito. E me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Não é só isso não. O discurso, filho. Jó 42:6. Não, um pouquinho antes. de 2 a 6. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Olha aí ele falando para Deus. Olha aí, depois de tudo que ele passou. Pena que eu não posso, mas Jó é uma referência maravilhosa. A mulher brigou, ele morreu, os filhos morreram, ele pegou lepra, os amigos foram lá, a mulher tentou, porque tentou, todo mundo tentou ele se rebelar contra Deus. Ele também teve um momento de desvaneio, um momento de surto, e no final de tudo, o diabo queria que ele caísse. Deus queria que ele sentisse o amor de Deus. Tá aí, ó, o testamento final. Agora leia-se, eu não vou te interromper. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Olha que coisa linda. E que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante.
é que falei de coisas que eu não compreendia. Escutou? Vai. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Olha aí, gente, aqui está. Essa é a história. Eu só te conhecia pelo que eu ouvi falar. Continua. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que coisa mais linda. Tem mais? Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Gente, Jó, ele tem uma história e eu queria... Isso é perseverança. Se você vê a vida de Jó, perseverança. Mas o diabo, aproveitando tudo, tenta, se rebela, foge, blasfema, vai para onde você quiser. E Deus dizendo, eu permito. Mas depois de tudo que você passar, ele chegou nessa conclusão. É algo fantástico. É algo que na vida da gente, a nossa vida é Jó. E Jó nadou e ele não morreu na praia. A esposa morreu, os amigos morreram, ele não morreu. Filho, perseverança. Se você entender o texto, perseverança é para nos fazer ficarmos fortes, resilientes, nos fazermos sermos audaciosos. Vamos falar hoje, está muito em moda academia. A pessoa vai na academia, por que ela levanta peso? Para ficar Forte. Ela vai, no primeiro dia que vai, gente, você faz perna, você faz braço, você vai lá, você faz. No outro dia, Jesus amado, vai até a alma, é ou não é? Parece pato. Você anda, não tem lugar bom. Mas conforme você vai exercitando, conforme você vai movimentando, você vai subindo a carga, você vai melhorando, vai criando músculo, aumenta a autoestima. A pessoa, apesar que tem gente que mal começou, já começa a andar assim, né? Fez o primeiro dia, vai lá, faz um dia, já se acha, tô podendo, mas tudo bem, tirando essa parte que é muito engraçada, mas a pessoa, ela vai tendo tônus muscular, ela vai ganhando fibras. Perseverança é isso. Você vai ganhando tônus, você vai ganhando fibra, você vai ganhando músculo. No quê? Na alma, no desejo, na vontade. Se tem algo que nos derruba, é a vontade. E você entende isso sem apelar para São Tomás de Aquino, que é maravilhoso. O que é que nos derruba? A vontade. Por exemplo, você sabe que você tem que fazer, você sabe que você tem que andar, porque senão o sedentarismo vai te dar problema cardíaco. Ai, mas me dá uma preguiça. Você não tem vontade. Entendeu? A gente não sabe o que fala. A gente fala o certo, não é que não sabe. Eu não tenho vontade. Estou com preguiça. Na vida espiritual, a mesma coisa. Por isso que o Espírito Santo age na vontade. A perseverança trabalha o tônus muscular da vontade. O empenho, a oração, a leitura da palavra, uma adoração, uma missa, trabalha o tônus muscular da vontade. E a vontade é perseverança. Firmes, depender de Jesus, se esforçar. Meus irmãos, tem um outro texto, termos claro de não esquecer o nosso alvo. 2 Coríntios capítulo 4, 16, 18. 2 Coríntios capítulo 4, 16, 18, por favor. A jornada é dura enquanto eles vão. É difícil, é desgastante. Mas tudo na vida é desgastante. Até não fazer nada é desgastante. Até você ficar muito tempo sentado no sofá te dá dor na bunda. Ui, escapou. Oxi.
E dá mesmo. Não vou dizer que vocês... Como é que diz? Dom Peruzzi é maravilhoso para isso. Você que é o discípulo, como é que ele fala? Mas o Dom Peruzzi tem umas palavras. Dom Peruzzi é um homem inteligentíssimo, elegantérrimo. Mas é verdade, se você fica muito tempo sentado, não te dói a traseira? Dói ou não dói? Dói sim. Até preguiça dói. Então, se é para sentir dor, que seja para fazer o bem. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Você escutou? Beth, leia de novo. Gente, preste atenção. Aquilo que eu falei, e voltando a Dom Peruzzi, que eu falei que ele tem umas palavras únicas, ele chama isso de retrobochechas. Retrobochechas, é verdade. Ele é maravilhoso. Não, é verdade. Eu admiro demais. Gosto muito de tudo que ele fala com muita classe. De novo, voltando agora, é 2 Coríntios, né, que você está? 2 Coríntios 4, 16. A Roberta está bem. A Roberta sabe tudo de Dom Peruzzi. Vai lá. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. Escuta aí, gente, o corpo vai desgastando, para o bem ou para o mal, gente. Não se iluda, não tem botox que dê conta. Não tem, não adianta, você vai esticar, você plastifica por um tempo, depois o plástico derrete. Não adianta, vocês dão risada, mas é verdade, você vai desgastar. E cuidado, porque às vezes tem gente que faz tanta coisa na cara e depois fica um bicho, um monstro. Fica mesmo. Esse dia eu vi uma pessoa e falei, vixi, mas também estava com um beijo. Um beijo que Deus usou. Coisa feia, meu Deus do céu. Sublime para o ridículo é meio passo. É meio passo sublime para o ridículo. É bom ter amigo, viu? Às vezes é bom, os homens também é bom ter amigo. Tua calça tá mais ou menos, né? Os amigos, a mulher também tem que falar, minha filha, você exagerou aí. Pelo amor de Deus. Então vai lá, a gente vai envelhecendo, vai desgastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Muito bem. Então, como fazer para buscar aquilo que às vezes não vemos, mas que dura para sempre? Alguns conselhos. Agora que eu não vou conseguir explicar todo o contexto que mereceria, mas algumas dicas. Primeiro, oração. Primeira coisa, a oração é o combustível que fornece energia espiritual. Repito, a oração é o combustível que fornece energia espiritual para enfrentar as dificuldades do caminho. Não é por acaso que Jesus, em Lucas 22:40, disse: orai para não entrar em tentação. Por isso que depois vai nos dizer 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. É de joelhos que nós fazemos e subimos a escada até o céu. A escada para o céu, a gente sobe de joelhos na oração. Se um cristão que não reza é como um carro maravilhoso sem combustível. É como se parcelar seu carro em 10 anos da vida. Parcelou. Tem um carro, mas não tem dinheiro para comprar gasolina. Não adianta nada, meu filho. O combustível da vida cristã
é a oração. A oração é o que nos dará perseverança, e a perseverança nos trará a oração. E aí é a partir disso que nós conseguiremos a perseverança final. Não é uma oração de um dia, é oração contínua. Rezar sempre, nos recomendarmos de manhã, de noite, missa, comunhão, palavra. Se nós entendermos aquele texto do menino epilético, eu preguei esses dias, ele está em Marcos, não vai dar tempo de ler. Dá tempo sim, Marcos 9, 17 e 29. Marcos 9, 17 e 29. Marcos 9, 17 e 29. Diga lá. Marcos 9, 17 e 29. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Eu acho que eu marquei errado, se é 9. Opa, eu que estou lendo errado, desculpa. Ah tá, porque é o menino epilético. Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos ao Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Obrigado. Eu preguei quinta-feira. Inclusive, aqui é só para colocar, juntar aqui a da quinta. Mas teria muito a falar desse texto. Eu só vou falar da atitude do pai. Rezar é às vezes se colocar diante de Jesus como aquele pai. Apenas dizer: Jesus, me ajuda. Eu tenho fé, mas me ajuda. Eu não quero falar dos discípulos que não tiveram fé. Não quero falar disso. Eu quero falar simplesmente disso. E falei isso na quinta eucarística. Às vezes nós precisamos chegar perto de Jesus e rezar isso: Jesus, eu tenho fé, por isso que eu estou aqui. Então uma primeira fé você tem, mas você precisa de uma fé complementar, graça. É aqui, ó. Eu tenho fé, estou na frente de Jesus. Se não tivesse um mínimo de fé, eu não rezaria. Mas eu preciso de uma graça complementar. Essa graça complementar da fé vem de quem? Senhor, se podes, faça alguma coisa por nós. Jesus disse: se eu posso, tudo pode aquele que tem fé. Senhor, então me ajuda. Isso é pedir. Pedir. Impressionante que nosso Senhor, quando Ele falou: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberto, Lucas 11, 9. Por que Ele só não disse pedi e recebereis, procurai e achareis, e acrescentou batei e a porta vos será aberta? Porque Ele estava lembrando certamente de um pedinte, de um mendigo. Certamente na cabeça dele veio aquele mendigo que vai na porta da nossa casa e a pessoa olha lá: ixi, para atender não, diz que não está em casa. E se a fome dele for grande: ei, eu estou vendo alguém aí. E se ele não sai enquanto não tem comida?
a nossa oração. Por isso Jesus usou: pedi, recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Tanto é verdade que depois ele compara a oração como a viúva que vai pedir ao juiz, e diz que ela foi inoportuna. É aí que Tertuliano vai dizer: ser inoportuno é uma violência agradável a Deus. São Jerônimo: quanto mais forem inoportunas e perseverantes nossas orações, tanto mais agradáveis serão a Deus. Rezar é, sem dúvida, na linguagem deles, uma violência a Deus no amor. Eles usam esse termo e eu achei tão estranho, mas não deixa de ser uma verdade. Não que Deus seja uma pessoa ruim e não queira nos atender. Deus quer que peçamos para que Ele possa mostrar seu amor diário. Lembra-se, Ele tem um bolo de aniversário enorme, e você jamais daria a teu filho o bolo inteiro, porque a diarreia viria. Então você vai guardar esse bolo para dar em pedaços, porque em pedaços aquilo será saudável, delicioso. Se você dar tudo, enjoa. Lembre-se que Deus quer que lembremos do seu amor, que experimentemos o seu amor. Portanto, rezar sempre. Vigilância. Segundo critério, para ser perseverante, primeira oração, segunda vigilância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 9, enquanto eles acham, Pedro vai recomendar. Mas Jesus adverte: vigiem, orem, para não ser destentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. É importante a vigilância. E Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9, já nos ensina que estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Vigilância e oração. Se lembra que eu falei da mulher que vai ao juiz do capítulo de Lucas 11, 8 e fica pedindo, o homem que vai e chega à visita e vai pedir um pão, e o homem não quer atender e ele insiste. Santo Agostinho vai dizer: se esse homem se levanta para dar os pães, para não ser importunado à noite, quanto mais nosso Senhor Jesus Cristo nos atenderá, sendo que Ele nos exorta a pedir. Agora vem a palavra-chave: e se desgosta quando não pedimos. Deus se desgosta quando não pedimos. Ele quer que o importunemos na oração. Mas por que, padre? Não consigo entender. Porque a oração é um diálogo de amor. Comecei a entender. Nós imaginamos que oração é sempre pedir. Não. Oração é um diálogo de amor. Oração é experimentar um pedaço do céu. Oração é mergulhar no coração de Deus. Oração é você poder compreender o grande plano de Deus na nossa vida. Se você vê a oração como só algo para pedir para Deus, então não dá para entender porque Deus quer que rezemos sempre e porque Ele vai nos dando o bolo aos poucos.
o bolo é o seu amor. E o amor supre todas as necessidades. Aí tem sentido. Vigilância. Submissão. Viver na dependência de Deus. Jesus foi um homem que viveu na dependência de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Lembrar o que Santo Tomás de Aquino nos ensina: orações perseverantes e contínuas. Depois do batismo é necessário ao homem a oração contínua para poder entrar no céu. É preciso rezar sempre, nunca descuidar. Lucas 18:1. Aquilo que em Tobias, falando do caminho, capítulo 4, versículo 26, bendize a Deus em todo o tempo, e Ele irá dirigir os teus caminhos. É tão bonito Tobias. Eu li, e eu tinha preparado toda uma reflexão agora, mas eu olho no cronômetro. Mas eu só queria agora puxar uma pista. Tobias não sabia para onde ir. Tobias tinha uma missão muito grande, buscar o dinheiro do pai. Até que aparece um estranho, uma pessoa estranha na família, que é quem? Rafael, o arcanjo. E o pai diz assim: esse aí vai te ensinar o caminho. E é quando surge a palavra: bendize a Deus em todo o tempo, e Ele vai dirigir o teu caminho. Talvez a gente precisaria seguir mais os anjos. Se a gente não sabe o caminho, pedir: arcanjo Rafael, vem me mostrar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que chegar lá. Venha ser meu companheiro de viagem. Eu não sei o caminho, e Deus mandou alguém para ensinar o caminho. Gente, são coisas que a gente, pérolas da Bíblia, que a gente deixa passar. Tobias tem toda a parte linda do peixe, do fel, mas essa me encanta. Talvez a gente está precisando aqui, precisando pedir: eu não sei o caminho. E Deus vai dizer: mas eu mostro. E vai mandar o arcanjo. O problema é que o arcanjo veio, e se não seguir? E se ele não fosse submisso ao pai? E se Tobit não aceitasse a sugestão daquele estrangeiro? E se às vezes nós fazemos isso, não temos essa submissão, fruto do orgulho, não temos essa obediência. Jesus, um homem obediente. Jesus, um homem obediente ao Pai. E se nos falta essa submissão, o Senhor é capaz de mandar Nossa Senhora e a gente não vê. Eu falei: é um fantasma. Eu não acredito que Deus... Se Deus... Volta a frase. Se Deus fez o que fez para nos salvar, Ele não mede esforço. Então, na tua vida pessoal, Deus já deve ter mandado Rafael, Miguel, na minha vida também, Gabriel. Ele já mandou Pio de Pietreutina. Você já deve ter tido sinais de Nossa Senhora. Você já deve ter tido sinais de São José. Você já deve ter tido sinais de Jesus. Ah, não, eu não vi não, porque só Santa Margarida Maria Alacoque que viu Jesus. Não, você já viu Jesus. Você já viu Nossa Senhora. Você já viu São José. Você só não reconheceu. Eu acredito nisso, porque o amor do Pai é tão grande que a gente chegue aqui. Porque para pensar, o Filho amado morreu. Para quê? Para você e eu chegarmos. Você acha que Ele vai economizar sinais para a gente chegar? Não vai. Quando se trata de filho, o pai não economiza nada. A mãe não economiza nada. O filho é um safado sem vergonha, cafajeste.
Mas a mãe não economiza, o pai não economiza. Ah, sempre é o bebezinho, baba na cama, meu bebezinho. A mãe não economiza. Você acha que Deus vai economizar? Então você já viu Nossa Senhora. Você já viu São José. Ele já veio ao teu encontro. Deus nos concede a graça da perseverança. É uma graça de Deus. Santo Agostinho nos diz: os grandes dons exigem um grande desejo. Portanto, tudo que se alcança com facilidade não se estima. Está escutando isso? Tudo que se alcança com facilidade, vou usar um português mais fácil, você não valoriza. Gente, às vezes você compra uma camiseta na Barateza, você não valoriza. A outra, só porque ela tem uma marca, está se achando. E às vezes essas da Barateza é que dura, e é mais gostosa para dormir. As que mais a gente usa. Eu tenho umas lá que, olha, não tira do corpo. Santo Agostinho: os grandes dons exigem grande desejo. Portanto, tudo que se alcança com facilidade não se estima tanto. Deus não quer dar logo o que você pede, para que aumente o seu desejo e valorize o seu fim. Santo Agostinho. Para nós não nos esquecermos dele, para perseverarmos, buscarmos o auxílio de Deus, sabermos do seu amor. Deus, continua São João Crisóstomo, demora em atender-nos, não para repelir nossas orações, mas para nos tornar mais fervorosos. Deus demora para nos atender, para nos atrair para Ele. Rezando sempre, nos unimos mais estreitamente a Ele, pelos laços do amor. Então você só vai entender tudo que eu estou falando se entender o que eu falei de oração. Que oração não é pedir. Se você achar que tudo que eu estou falando é porque Deus é ruim, Ele fica segurando a minha graça, não. Oração não é pedir. Não é só pedir coisa. Oração, diálogo amoroso. Você só pode entender nesse contexto. É o amor. Até quando rezar? Sempre. E qual é a meta nossa última? A perseverança de hoje e a perseverança final. Nós rezamos muito pouco pela nossa perseverança final. E é algo da teologia da igreja muito forte. Muitos, a primeira palavra da minha palestra hoje, começam com euforia. Mas euforia, fogo de palha, não é suficiente. Nós temos que começar a incluir nas nossas orações a graça da perseverança final. E está aí São José, que pode nos ajudar. Até quando rezar? Sempre. Até quando rezar? Até um dia que a oração não será mais nem mental nem verbal, quando nós vermos Deus face a face.